ouvintes do Cult Terrinha, mais uma vez é um prazer estar aqui em mais um episódio com uma entrevista inédita sobre arte e cultura no nosso interior do estado do Rio. Eu sou o CH Pasco, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso Cult Terrinha. Se você é apaixonado por arte e cultura, ama e valoriza a cultura local e nossos artistas, você está ouvindo o podcast certo. Toda semana, quinta-feira, a partir das 19 horas, a gente lança um novo episódio com uma entrevista inédita com um artista ou agente cultural da nossa terrinha. Nossos episódios são publicados no YouTube e no Spotify. Você pode entrar lá, buscar Cult Terrinha, seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber notificações a cada novo episódio lançado. Ouviu o episódio? Deixa um comentário pra gente, diga o que gostou, o que não gostou. É importante pra gente poder melhorar nosso podcast para você e também para os algoritmos das plataformas mostrarem nosso conteúdo para mais pessoas. Além disso, tem mais conteúdo nas nossas redes sociais. Segue nossa página no Instagram e no Facebook, no @cultterrinha. Lá você encontra, além de informações de nossos episódios, coisas sobre artistas e eventos que acontecem no nosso interior do estado. Para você que ainda não ouviu nossos outros episódios, corre lá e ouça que está muito legal. Tem entrevista com Diogo Spadaro, Robson Fazolin, Adriana Medeiros, Natália Furtado, Luiz Camal, Marcos Matarazzo e fica ligado que ainda vem muito mais por aí. Então vamos deixar de enrolação e vamos para a nossa entrevista de hoje. Nosso entrevistado de hoje vem de longe. Descobri que ele nasceu em Belém do Pará, mas escolheu o Rio das Ostras para viver e ver essa cidade crescer absurdamente. Aqui ele agitou a galera com muita música por muitos e muitos anos e até hoje segue um grande devoto da sublime arte musical. Não é à toa que ele foi idealizador da Orquestra Quarupi de cordas e sopro, também ajudou na implantação da Escola de Luteria, acompanhou e trabalhou na criação da Fundação de Rio das Ostras de Cultura e na criação do Conselho Municipal de Cultura. Ele conhece a história cultural de Rio das Ostras como poucos. Graduado em marketing, especialista em gestão municipal, gestão de projetos, professor de música, produtor musical, multifunções na Rádio Froc, entre outras cositas mais. Mas antes disso tudo, um artista, músico, violonista, compositor, poeta, talentosíssimo. Eu tô falando dele, meu editor, Remy Gillet. Ô, CH, eu sabia que você ia fazer um negócio desse comigo. Agora eu não falo mais, vou ficar calado o resto da entrevista. Obrigado. É emocionante você falar assim, porque assim, é uma coisa que eu sempre digo e digo para todo mundo. O importante não é o sucesso. O sucesso do artista é o reconhecimento. E quando você fala nessa postura me apresentando, isso é uma questão de reconhecimento de todo o trabalho, de toda a minha vida que eu dediquei. Então é um prazer enorme estar conversando com você, entendeu? E eu queria estar dizendo a todos que estão ouvindo que é isso aí. A cultura da terra é a nossa raiz, é a nossa essência. E vamos nós. Amém. Eu estou ansioso para esse papo já. A gente podia fazer esse episódio em várias edições, né? Talvez a gente até precise, que há muita coisa para contar, né, meu amigo? A vida me levou para vários lugares, né? Eu conheço o Brasil como um todo, assim, principalmente no litoral, morei em Goiás, tive filhos em Goiás, família. E a cada momento da minha vida eu passei por determinadas experiências que vieram acumulando todos os resultados desse trabalho que você disse na minha apresentação aí. Tanto na área jornalística, na área de jornalismo, na área de artes, na área de música, na área de teatro, dança, de vários assuntos que eu fui me envolvendo e fui concretizando todo esse conhecimento que eu tenho. E atualmente eu me sinto muito feliz porque eu contribuí com um pouquinho do meu trabalho, com o conhecimento que eu absorvi na estrada, para o desenvolvimento cultural da cidade que eu amo tanto, que é Rio das Ostras, o meu Xangri-Lá. Quero te agradecer antes da gente partir aí para o rumo da entrevista, contar mais um pouquinho dessa história pra gente. Eu quero te agradecer não só por essa entrevista, mas também por toda a parceria, por todos os ensinamentos, pela amizade que não vem de hoje nem desse projeto.
Você é um cara que me inspira muito, me motiva, tenho uma admiração muito grande por você, pela sua história, suas músicas, sua sabedoria. Aprendo muito com você em todos os momentos que passamos juntos. Gratidão. Com certeza será um prazer fazer essa entrevista. Então, fala um pouco pra gente sobre você, né? Começando aquela clássica pergunta. Você nasceu em Belém, como que foi essa história aí ao longo desse percurso? Conta um pouquinho pra gente. Toda essa apresentação inicial para essa pergunta é minha recíproca verdadeira para você, tá, CH? É uma pessoa que eu admiro muito há muito tempo. Você me ensina mais do que eu ensino para você. Porque é com a vida que a gente aprende. Então, quando eu te conheci na vida e você me ensinou muitas coisas também. E a gente vai somando isso tudo até chegar aqui. E para chegar aqui, eu nasci em Belém do Pará. Eu sou caçula de 5 filhos, tenho 2 irmãos e 2 irmãs, sendo que 2 estão falecidos, uma irmã mais velha está falecida, quer dizer, está no braço do papai do céu, e o meu irmão Paulo, também está lá em cima. Vivos eu tenho o Nelson, que mora em Goiânia, e a Ana Luísa. E é muito interessante que quando eu nasci 8 anos depois que a Ana Luísa já estava crescida. E eu cheguei para perturbar o ambiente, porque eram 2 casais, 2 homens, 2 mulheres, e apareceu o Chuca. O Chuquinha da mamãe. Aí o bicho pegou. Os homens venceram. Os homens venceram, não. A turma se reuniu contra o Chuquinha, porque é o seguinte: o que eu lutei para dizer, olha, eu existo dentro dessa família maravilhosa, não estou discriminando ela de maneira nenhuma, vai dizer assim, olha, existe aqui um Luiz, está aqui. A coisa foi assim, um ambiente familiar é muito bom, é muito essencial. Eu respeito muito, eu acho que é o primordial do humano, do ser humano, né? A família é uma coisa assim que não tem nada que contestar, mas ela tem também o seu entrelace, que existe muitas coisas dentro da família, que não vale a pena nem ficar comentando aqui agora, mas que eu tive que concorrer para subir no pódio e dizer assim, olha, o Luiz está aqui, tá, entendeu? Eu sou que nem aquela música do Maneva, o vagabundo tá de pé, o vagabundo tá de pé. Bom, aí o que aconteceu? Em Belém do Pará, meu pai ele foi superintendente de desenvolvimento da Amazônia, fez intervenção no território do Amapá e lá ele construiu uma escola de contabilidade. Nisso a minha mãe era professora e dava aula lá no Amapá. E um belo dia ele foi convidado para fazer a contabilidade geral da Petrobras. Então ele começou a viajar o Brasil, o litoral todo. Ele veio do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, até chegar no Rio de Janeiro. Todos esses polos petrolíferos que teve aí, a contabilidade passou na mão do meu pai. Então ele saía, a exigência dele com a Petrobras era o seguinte, tinha que levar a família toda. Quando eu nasci, 3 ou 4 anos, eu já fui morar no Ceará. Aí depois passei para Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia. Chegou no Rio de Janeiro, aí minha mãe falou, chega, eu não quero mais saber de mudar. Aí meu pai alugou um apartamento na Tijuca e lá eu fui criado. Na Marise Barros, esquina com os Canicairu, em frente ao Hospital Grafeguille. Quem conhece a Tijuca, ali perto da Praça da Bandeira. E ali eu passei a crescer. Eu cheguei lá com 5, 6 anos de idade, onde eu comecei a conhecer um mundo totalmente diverso. Foi a primeira vez que eu experimentei o esquibom da Quibom, que era a maior maravilha do mundo que eu tinha conhecido na minha vida. E conheci a turma todinha, e lá eu comecei a estudar, estudei em colégios que tinha em volta, depois fui estudar no Colégio Marista lá na usina, as minhas irmãs também. E lá nós passamos por tudo, inclusive quando houve a época da ditadura. O meu irmão, ele foi o Nelson, que é doutor, hoje ele mora em Goiânia, tem um hospital lá, ele foi o assessor do Vladimir Palmeira. E um belo dia, aniversário de casamento da minha mãe, do meu pai, 13 de setembro, quando eles casaram, aconteceu o seguinte, a minha mãe começou a olhar que tinha um carro do exército lá atrás e um carro patrulha na frente o tempo todo. Na hora da festa, né, e ela falou pro meu pai, falou para todo mundo, nossa, tá estranho aquele negócio ali na porta do prédio da gente, o que tá vendo? Chegaram os convidados, familiares, todinho. Quando estava começando a celebrar o casamento, o aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe, bate na porta, pá, pá, pá. Um sargento lá, mandato de busca e apreensão, Delson Remigilé, meu irmão, que estava virando o camburão na passeata dos 100 mil,
e que estava sendo preso, que ia ser preso, não sei, coisa e tal, e meu irmão não estava na época. Nessa hora, ele tinha ido buscar o padre Celestino, que era assessor do bispo, estava lá no Colégio Santos Anjos, lá perto da usina. Meu pai falou assim, pode entrar. Aí entraram dentro do quarto onde eu dormia com meu irmão. Era livro de Che Guevara, de Karl Marx, o Capital, ou não sei o quê, e de manifesto. Sabe que meu pai, com aquela patente todinha que ele tinha, porque ele foi reformado do CPOR, ele fez bater continência, porque ele tinha uma ascendência militar. E os caras ficaram um pouco nervosos e não fizeram aquela bagunça que eles queriam fazer. Tinha gente metralhadora na porta dele, no apartamento. Nossa. Os convidados foram tudo embora, né? Meu pai me chamou no canto e falou assim, olha, vai lá na esquina da São Francisco Xavier, espera o teu irmão que ele tá vindo dentro da rural e fala pra ele ir pra casa da tua tia, lá em Copacabana, da tia Doca. Não deixa ele vir aqui. Eu desviei e saí por debaixo da perna de um guarda, da perna do outro, era pequenininho. Fui pra lá, cara. Quando meu irmão veio o arcebispo, vinha o padre Celestino, que era amigo da família desde Belém do Pará, né? Atrás na rural. Aí eu parei assim, tava meu irmão com a atual esposa. Aí ele, o que foi? Meu pai mandou você ir embora porque o exército tá lá atrás de você e coisa e tal. Aí quando eu falei isso, o arcebispo saiu pela janela, o padre saiu correndo pela rua, não queria nem ficar. Aí meu irmão, peraí, meu irmão pegou, levou ele num ponto de táxi, botou ele lá e foi embora e sumiu. Foi assim que meu irmão evitou de ser morto naquele dia. Caramba. E a partir desse dia em diante, tinha sempre alguém vigiando as minhas irmãs para a escola. Eu ia para a escola, com alguém me seguindo, telefone grampeado. Passamos esse sufoco todinho. Mas assim, devido a algumas certas situações que meu pai tinha colocado, isso daí foi abrandado e nós passamos. Nessa época da ditadura, quando meu irmão foi solto, que ele foi preso na PR, no quartel da PR, ele tinha um violão. E ele me ensinou uma sequência harmônica de dó e fá e sol. As minhas irmãs eram Roberto Carlos, Jovem Guarda. Aí começou os festivais, as minhas irmãs, para namorar, tinham que me levar junto. Aí eu ia pro festival, eu vi do Nascimento, Geraldo Vandré, eu frequentei todas aquelas no Maracanãzinho, de pé assistindo. E ficava um momento histórico, aquilo, né? Vendo a história da música popular brasileira acontecer. E dentro da época da repressão. Ainda por cima, né? Naquela de 67, 68, aquele negócio todinho, aquela angústia todinha, né? E as minhas irmãs, elas estudavam clássico. Tinha um piano delas. E eu passava tardes inteiras ouvindo a minha mãe, as minhas irmãs, fazendo exercícios e tocando. A minha irmã Dolores Maria, que está falecida, que a gente chamava de Biruca, ela tocava muito bem Chopin, por Elise. Até hoje eu tiro no violão por Elise para lembrar dela, né? Minhas irmãs todas tocavam. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha, eu quero ser músico. Aliás, minto. Aí eu fui no cinema da igreja e estava passando um filme sobre Paganini. Quando eu vi Paganini, eu falei, é isso que eu quero. Não quero piano, não quero violão, não. Eu quero Paganini. Eu quero ser violonista. Não, violonista é violão. Não, tá. Violinista. Violinista, exatamente. Desculpa aí, gente. Eu tô um pouco emocionado com esse negócio todo. Aí o que acontece? Cheguei em casa e falei, mãe, eu queria ser músico. Ela disse, músico? Não. Minha mãe tinha uma educação antes do século XIX, né? Aquela que nasceu em 17, por aí, aquelas coisas todinhas. Não, você vai ser doutor. Você vai ser doutor. E foi assim. Aí eu comecei a tocar violão com aquele negócio que meus irmãos faziam, e no piano eu tirava o bife. Eles me ensinavam. E ficava lá o tempo todo tirando, e ficando ouvindo música, Jovem Guarda, etc. Aquelas coisas todinhas, tá? Simonal. Eu acompanhei esses troços tudinho de pé. Christian Alf, Bossa Nova, João Gilberto, olha aquela loucura todinha, aquela panacé, aquela briga de Jovem Guarda com MPB, com Bossa Nova, né? Aí veio os baianos, Gilberto Gil, Caetano, que fizeram a Tropicália, aquela zorra todinha. Eu vivi isso no início da minha adolescência, minha quase toda, até chegar ao Woodstock. Quando chegou o Woodstock, aí eu falei, rock and roll, galera! É o primeiro disco que eu botei na vitrola, quando tinha vitrola, não era vitrola, era um toca-disco, já tinha passado a época da vitrola. Foi o Slade Alive tocando Born to Be Wild. Minha mãe pulou lá da sala e falou, tia, isso daí que é a música do John
diabo! Ai, não sei o que, eu born to be wild, daquela loucura todinha, vambora, meu filho tava doido, me levou até no psicólogo, achou que eu tava tendo algum problema, cara. E foi assim que eu comecei a me envolver com a música. Aí ela viu que eu gostava muito da música, todos os festivais que tinha, o primeiro festival de jazz, Monte Hip Hop, ela pagou todos os ingressos, uma cadeira especial para mim assistir no Maracanãzinho. Eu assisti John Mayer, assisti Jean-Luc Ponty, eu vi todas essas feras do mundo da época, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, tudo num palco. Eu vi, nossa senhora, Steve Ray Vaughan, Stanley Clarke, Stanley Jordan, entendeu? E eu fiquei assim apavorado, né? Eu falei, cara, eu preciso tocar desse jeito. E do meu lado, tava 2 cadeiras sentadas do lado, era Baby Consuelo, que depois subiu no palco para fazer uma batucada. Então eu ficava naquela, né? Eu vi a viagem do Rick Wakeman quando chegou aqui no Brasil. Eu vi a Emerson Lake Palmer quando veio no Brasil. Eu tava lá. Isso aí minha mãe não me tirou, mas ela falou, você vai ter que ser doutor. Fiz uma porrada, desculpa a expressão, um monte de faculdade, entendeu? Letras, comunicação, jornalismo, marketing, produção cultural. Mas medicina só meu irmão fez, entendeu? Eu não fui ser doutor nem advogado, né? Eu estudei na escola do Parque Lage, lá eu fiz exatamente teatro, aí aprofundei a música, né? Fiz dança, fiz desenho, croquis, fiz desenho preto e branco, nanquim, mas a música me puxava tanto. Tive umas pessoas que me auxiliaram muito também na descoberta da música. E eu tive um curso também, um conservatório que tinha na Marizibá, chamado curso Santa Cecília. Também deu um impulso muito grande para mim, deu um impulso, mas mais foi um professor que eu tinha particular, que a minha mãe pagava, que ele me ensinou travessia, andanças, entendeu? Aquelas músicas da época todinha, com as dissonâncias que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas meus dedos abriam todinho assim, e vamos embora, nem apaixonei por aquilo. Aí de repente parou, tinha que ir para a faculdade, né? Fiz Pagama Filho, né? Passei Pagama Filho, depois transferi de literatura, passei para comunicação, e depois eu fui morar em Goiás. E lá em Goiás trabalhei com rádio jornalismo, fui para a Universidade Federal de Goiás, lá eu fiz rádio jornalismo. Trabalhei na Rádio Brasil Central, aprendi a fazer sonoplastia quando tinha rádio novela. Um velho lá me ensinava a fazer chuva com zinco, né, entendeu? Toque de cavalo com coco, e como é que eu deveria usar isso na hora. Aprendi como é que entra a música, como é que sai, entra a fala, etc. E fazia mancheteiro. O jornalista chegava da rua com uma notícia e eu tinha que fazer a manchete. E eu fui nomeado um bom mancheteiro, porque eu fazia de cara. O cara chegava assim, olha, o cara chegou, atravessou a rua e foi atropelado. Atropelamento na Avenida Goiás. Aí, pum, aí botava, eu era mancheteiro, só fazia isso o dia todo. E depois eu trabalhei na Rádio Jornal de Goiás, eu fazia um programa musical, 10 à meia-noite, chamado Show da Noite. E eu abri a música com Elba Ramalho, do jeito que a gente gosta, e Fábio Júnior senta aqui. Eu fazia de propósito. Mas assim, aí vinha, aí tinha telefonema, eu falava ao vivo com os ouvintes na rádio. Aí depois eu trabalhei na Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, era supervisor administrativo. Eu, minha esposa, uma excelente cozinheira. É um gourmet de prima, natural dela, né? Nós montamos uma cozinha industrial. Como a bem, a gente fazia cozinha para empresas, coisa e tal, né? Aproveitar os contatos que eu tinha descoberto lá. Um belo dia, eu enjoei de tudo. Olhei para a cara dela e falei, eu quero ir embora de Goiás. Aí nós tivemos a Letícia, o Leon e a Cátia. 3 filhos. A Cátia já era aqui do Rio. E a Letícia e o Leon lá de Goiás. Eu enjoei tudo e falei assim, o que você quer? Eu falei assim, eu vou ser músico. O que eu quero é música. Eu vou procurar um lugar para gente mudar, não quero ficar mais aqui em Goiânia, eu vou embora, entendeu? Eu vou sair daqui. Botei a mochila nas costas, ela olhou para mim, eu te espero. Ela me deu essa confiança. Eu tô com a minha esposa há 42 anos. E eu saí de Goiás, por Mato Grosso, fui parar lá na Praia do Joaquim, no Rio Grande do Sul. Viajei o litoral todinho até chegar em Arraial da Ajuda. Eu ia parar em Jericoacoara. Quando chegou em Arraial da Ajuda, eu estava ganhando em dólar. E eu negociava a minha estadia é minha comida. E o dinheiro do cachê eu mandava para ela, que ela tinha que sustentar meus filhos. Tinha que se manter. Nunca passou necessidade por eu ter feito minha opção de vida.
Nem antes, nem durante, nem agora, até hoje. Entendeu? Já tivemos vários sufocos. Entendeu? Mas superamos todos eles, graças a Deus. Aí um belo dia eu tô lá na Bahia, andando pra lá e pra cá, coisa e tal, já baiano, todo queimado, tocando em pousada, ganhando em dólar. E a Raul ajuda, hein? Não foi nem pra Porto Seguro, não gostei de Porto Seguro, não. Achei, assim, muito alcoólico, sabe? Um turismo muito estranho. Já a Raul da Ajuda já era Woodstock, sabe? Entendeu? Aí já lá eu toquei na igreja. O padre nunca deixou ninguém tocar na igreja, eu toquei na igreja, fiz casamento, família, rolei lá e bolei. Falei, acho que eu vou ficar por aqui. Aí um belo dia, chega a dona Luzia lá, e eu fui receber ela na rodoviária, sem camisa, morenão, de tererê, sandália de carcanhar gasto, que eles falam lá na Bahia, então de carcanhar gasto mesmo, né, andando. Ela falou assim, que isso? Aí eu falei, que é isso, minha véia? Me poupe, me racionalize, me utilize a hora certa. Ela passa pra dentro do ônibus. E me trouxe pra Rio das Ostras. Mas a tia ainda passou um mês ali comigo, porque a gente fazia um artesanato em Goiânia, que ela faz chapéu, eu fazia biscuit, sandália de biscuit, milhões de enfeites, artesanato, colar, e a gente fazia feira hippie lá em Goiânia também, apesar de tudo. E ela levou aquele material, ela fez, depois que a gente vendeu tudo, pegamos uma balsa, atravessamos o rio, Porto Seguro, Rio das Ostras. Aí fomos para Búzios. Aí eu não gostei de Búzios. Ela, então vamos lá para Rio das Ostras. Eu cheguei aqui em Rio das Ostras. Aí começou tudo em 88. Quando eu cheguei aqui, né? Aí a gente não tinha onde dormir, para onde é que a gente vai, não sei o quê. Quem recebeu a gente foi a Boca da Barra. Eu tô falando muito, né, amor? Mas é muita história. Aí a Boca da Barra me recebeu, o senhor Otildes. Eu falei, olha, eu preciso de uma casa para alugar, e aqui tinha uma mania, você pagava antes de entrar. E o senhor Otildes falou para os pescadores, não, ele está com a família, ele é músico, ele vai entrar aqui, quando ele receber o dinheiro dele, ele paga, eu garanto. Eu entrei na casa, entramos com a família toda, né? E logo em seguida, onde tem a drogaria Pacheco hoje ali, era um supermercado chamado Lufer. Não era nem um supermercado, era uma conveniência, né? Todo de ar-condicionado, é o único luxuoso que tinha na cidade. Eu cheguei lá e arrumei um emprego de escriturário. E eu estava numa situação meio periclitante, né? Porque eu virei andarilho, virei Woodstock, paz e amor, estou com mochila nas costas, estrada. Aí virei pro dono, que veio me conhecer, era um cigano, que tinha uma rede de supermercado, mexia com Ceasa, um monte de coisa dele, né? Aí eu falei assim, olha, está acontecendo isso, eu estou precisando de um adiantamento, se eu poderia fazer alguma coisa. Ele olhou para mim, chamou a gerente, paga o salário dele todinho. Esse garoto aqui vai trabalhar comigo. Eu cheguei em casa, paguei para o senhor Otilde, paguei para os pescadores. A partir desse dia, todo dia, 7 horas da manhã, chegava uma sacola de peixe. Corvina, xerelete, sardinha. O pescador chegava assim, vai lá, leva pro cantor. E assim eu fui resolvendo. Não tinha música ao vivo em Rio das Ostras. Música ao vivo. Tinha música, mas não tinha música de barzinho, coisa e tal. Aí, ali onde tem na rua do shopping, ali de esquina, tem uma árvore grandona e abriu um bar chamado Meia Taça. E o dono apareceu lá no supermercado, né? Fred, o nome dele, ficamos amicíssimos, né? Eu falei, você vai abrir lá coisa. Você não precisa de uma música ao vivo? Disse, música ao vivo? Se eu faço música lá pra você, eu toco um violão, coisa e tal. Aí ele, eu vou ver. Aí ele voltou outro dia no mercado. Disse, olha, você vai tocar assim, mas eu não vou te pagar não. Vai ser o público que vai te pagar, cover artístico. Eu falei, tudo bem. É com nós mesmo. Aí a Luzia chega em casa, meu trabalho, vou tocar com que aparelhagem? Se eu só tenho um violão. Mal tenho cabo. Aí me informaram que em Macaé tinha uma loja chamada Marcos Music, que vendia música, instrumento, né? A caixa eu comprei lá, ó. Tá vendo essa caixa? Eu tô mostrando uma caixa aqui, Stanley, pra ele, gente, aqui, ó. Aí eu falei, eu vou lá, ver o que eu vou arrumar. Sem um tostão no bolso. Aí vamos lá. Aí eu cheguei lá, e na hora que eu abri a loja, o dono da loja olhou para mim e disse, doutor, o senhor quer o quê? Eu falei, doutor, aquela caixa, aquele amplificador, aquele equalizador, aquele microfone, aquele não sei o quê. Aí ele, não, aí separou tudinho, como é que você vai pagar? Eu falei, não tem dinheiro. Aí caiu o cavalo, né? Aí eu falei, o que é?
não tem dinheiro? Eu disse, não, olha, eu vou fazer um show agora, eu sou músico, tô chegando na cidade, contei um pouco da minha história para ele, né? Aí ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, você vai pagar, depois do show você vai pagar uma entrada e eu vou parcelar tudo isso aqui para você continuar o seu trabalho, você não vai deixar de não ter aparelhagem. É promissória. Eu assinei um monte de promissória com ele. Vamos lá. Aí só que ele, meio desconfiado, não me conhecia, pegou, botou tudo dentro do carro dele e me trouxe aqui na porta de casa e montou a aparelhagem. Quando a Luzia, minha esposa, me viu, você é maluco? Como é que você vai pagar isso? Rapaz, tô tocando. Vamos embora. Agora ele foi fazer o show. Ele foi embora, né? Eu assinei a promissória, eu tô te aguardando. Pô, o cara confiou em mim, cara. Eu tinha que cumprir a palavra. Nem que eu pegasse meu salário lá de escriturário e pagasse pro cara. Sim. Entendeu? Tava confiando nisso. Eu não sou trambiqueiro, pelo amor de Deus, né? Apesar de toda dificuldade, a gente tá aí. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, rapaz, o couvert deu tanto que eu paguei a entrada da aparelhagem, 2 prestações, fiz o supermercado para casa, ainda sobrou um dinheiro para dizer assim, olha, tá bonito. E fui contratada. Nisso começou a aparecer contrato. Eu tocava de manhã na praia, de tarde no pôr do sol, e à noite eu inaugurei o shopping. Eu comecei a inaugurar as casas da cidade. Eu não podia nem mais tocar segunda-feira, a Luzia não deixava. Era de terça e domingo. Estou te dizendo para você. Eu pedi demissão do supermercado, porque eu estava ganhando muito mais tocando, entendeu? Fazendo o que eu queria, entendeu? E já não estava aguentando mais ter 2 trabalhos ao mesmo tempo, né? E nisso a coisa foi evoluindo. Aí começou a chegar músico, novos coisas e tal. Eu fui apresentando para todo mundo. Muitos músicos que você vê na noite hoje na cidade, quem colocou no crime fui eu. Eles não, como é que eu faço? Aí fui pra Barra de São João. Primeiro músico a tocar na prainha em Barra de São João. Você acredita? O nego não entendia nada, tava lendo lá. Tem até uma foto, depois eu te mostro. E assim fui. Aí a minha coisa foi desenvolvendo. Tem mais história. Pode continuar? Então, foi assim que eu me tornei músico em Rio das Ostras. Estou em Rio das Ostras. Pô, cheguei. Você perguntou de onde eu vim, como é que eu estou, onde eu vou. Pois é, a história aconteceu. Muita história, mas uma história muito bacana, assim. Cercado de muitas coisas bacanas acontecendo, né? Eu não contei as ruins, né? Pois é, claro. Porque a gente também, a essa altura do campeonato, a gente começa fazendo a seleção na memória, porque se for ficar guardando tudo o que aconteceu, a gente não vive direito, né? Então a gente deixa essa parte pra lá, então a gente só guarda as coisas boas, que é o melhor, né? É melhor fazer assim. Igual o nosso corpo não fica com o que é bom e joga o resto fora, então a gente também, nossa cabeça também tem que passar por aí. É desse jeito. Então, você chegou a um tempo viver de música, né? Como você está contando. Você acha que naquela época era mais fácil do que é hoje em dia? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não sou um excelente músico. Primeiro que eu sou preguiçoso, né? Para estudar essas coisas todinhas. Para você ser músico tem que ter um determinismo muito grande. Bom, e na época, como não tinha esse, vamos dizer assim, esse mercado de trabalho de música ao vivo à noite, eu praticamente abri. Tinha o Jean Goscarelli, me esqueci, ele tocava no Cirizão, mas ele só fazia ali e também não se importava com nada. Eu já fazia um estardalhaço enorme. Eu já estava ali, estava lá, coisa e tal. E por ser essa carência, eu tive muita produtividade. Eu cheguei até a brincar uma vez assim, não era que o melhor, eu era o único. Entendeu? Aí nego mais ri quando eu falo isso, mas era verdade. Eu nunca fui um excelente músico, assim, um Hermeto Pascoal da vida, ou entendeu? Qualquer outro grande músico aí, entendeu? Mas assim, eu fazia com dedicação. Eu procurava ser o repertório certo, pelo menos tentar afinar, tentar fazer as coisas como deveria ser. E agradava muito, sempre agradei. Quer dizer, até hoje também eu agrado, entendeu? No sentido de, até hoje eu estou bem melhor, né? Porque depois eu comecei a estudar realmente. Hoje eu estou dando aula, eu me aprofundei. Aí sim, eu perdi o preguiçoso. Eu falei, não, vamos parar com isso. O que me salvava naquela época era a tal da revista Vigu. Você lembra do violão e guitarra? Que vinha com ela, mas pequenininha assim, com um monte de letrinha, com um monte de cifrinha em cima, né? Sim. Aquilo que me salvou a vida durante muito tempo. O cara falava, eu queria tocar uma música assim, coisa e tal, eu ia lá, anotava, chegava a pegar, ele tá tocando a música, eu olhava, entendeu? Eu também
procurava profissionalizar a coisa, entendeu? Sim. Preguiçosamente, mas profissionalizava, né? É que o preguiçoso de hoje em dia entra ali no Google, já joga a música, já pega a cifra, né? Preguiçoso de antigamente tinha que levantar, ir na banca de jornal, procurar. Era uma outra música. Era um outro processo. Se você não tivesse o compacto, você não tinha que esperar ouvir na rádio. É uma confusão danada, cara. Foi, né? Mas eu montava a coisa, entendeu? Montava e dava conta do recado. E por essa situação, eu creio que eu amadureci musicalmente. A estrada me pegou de uma tal forma como músico, né? Mais do que as outras profissões. Larguei o jornalismo. Larguei o radiojornalismo. Só uma pequena pausa. Por que eu mexi com jornalismo? Eu lancei o primeiro jornal da região dos Lagos em offset. Aquilo é tudo de linotipia, né? Linotipia. E eu, na época, fui visitar, quando eu fazia na Gama Filho, eu fui visitar o Dia e vi como se fazia o offset e como é que se fazia o jornal O Dia. Então eu falei, eu dou conta de fazer isso. O sistema é fácil, é só diminuir isso aqui. Eu não vou ter maquinário. Eu mando imprimir uma gráfica, mando fazer o gráfico aqui, né? Pego e mando fazer o offset e vai embora. Fui imprensa dos Lagos. Maravilhoso, entendeu? Assim, rodou a imprensa toda. Foi até Campos, Serra. Aqui tinha verba da prefeitura de Casimiro. Aí um belo dia, tocaram fogo na sede, me sequestraram e deixaram semi-morto em Macaé. Deram uma surra, acabaram comigo. Eu era jornalista. Jornalista tem informação na mão, né? E descobri muitas coisas que eu não vou falar aqui agora, que era, que eu nem quero mais. Aí foi por isso que eu fui pra Goiânia. A Luzia me namorava aqui. Aí eu falei pra ela, olha, eu vou embora. Ela pegou, juntou as malas e foi comigo. Aí, por aí, foi essa pausa. Não. Aí eu voltei aqui. E hoje, assim, eu posso dizer para você que, mais do que as outras profissões acadêmicas que eu tive, a música foi que me deu tudo. Me deu certeza, me afastou da minha depressão, me deu a vida, me deu 3 filhos maravilhosos, entendeu? Todos crescidos, dando estudos, né? Eu botei eles na alternativa, que era particular, em troca de bolsa de estudos. Eu dava aula de graça de música para poder eles estudarem, entendeu? Então, quer dizer, a música, para mim, se você tirar o violão agora, você tira o Remy. Talvez o Luiz fique, mas não vai ser aquele Luiz que não vai ser o Remy que você conhece. É uma longa caminhada. Opa, segura um pouquinho a entrevista aí para um recadinho super importante. Você já ouviu falar em algoritmos? Nas redes sociais, ele é basicamente um conjunto de regras que determina o que aparecerá no seu feed. As redes sociais usam o número de curtidas e comentários para definir o engajamento dos usuários aos conteúdos publicados. Quanto maior o engajamento, o conteúdo aparecerá em mais feeds. Por isso que preciso pedir para você, curta, comente e compartilhe nossas publicações e episódios. Busque o Cult Terrinha no Instagram e no Facebook e fique por dentro da arte e cultura do interior. Agora continua aí com a entrevista que tá bom demais. Então fala um pouco pra gente sobre o cenário musical da cidade. Não só o cenário musical, né? Mas o cenário cultural. Aí você tem esse trabalho todo e quando que começa essa ideia dos artistas de construir a fundação? Essa é uma coisa muito louca. Porque assim, quando eu cheguei aqui e tocava nos bares, né? Aí logicamente as pessoas ficaram me conhecendo. Tanto as pessoas mais simples, como as médias resistentes, como também os senhores da terra, né? As tradicionais, né? Remy, prazer, coisa e tal, etc, né? E eu conheci uma pessoa maravilhosa aqui, várias pessoas, se chamava Selma Rocha, a poetisa, que me apresentou a Mara Frois, e tinha o Ronaldo Frois, tinha um pessoal que era envolvido culturalmente na cidade sem ter essa formalidade de cultura. Por exemplo, a Selma fazia poesias, né, escrevia livros. A Mara, além de ser psicóloga, fazia silk screen e ela pegava, reunia os filhos dos conhecidos dela e fazia um teatrozinho, tocava o piano com a trilha sonora e fazia as crianças representarem com a trilha sonora. Quando ela me conheceu, ela me convidou para ela ficar livre para dirigir, eu tocar o violão. Então eu passei a fazer parte do grupo Atrás da Bananeira.
Inclusive meu filho representou lá também, meus filhos representaram lá. Tinha um bar ali na beira-rio, na beira da praia, que ela botava o piano lá e às vezes ela vinha, a gente representava. Marileia tinha um nuance também do seu Luiz Perrault. A gente vinha fazer uma algazarra do caramba, né? E fazia essa coisa de brincadeira. E ela falava sempre pra mim, olha, ele tá faltando em organizar cultura, tem poesia com a Selma, tem você com a música, tem a gente com o teatro, né? E foi brincando aquela brincadeira. E houve a história da emancipação. Quando teve a história da emancipação, eu fui convidado, junto com outros músicos que tinham na cidade, que eram natos daqui, né? Era o Vadim na época, o Neuzi, que é sobrinho do Nini, ex-vereador daqui, coisa e tal, que a gente fez uma campanha. Inclusive o Dorival Caymmi teve presente nas passeatas. Até teve um negócio do gasoduto aqui que ele liderou contra o gasoduto passar na cidade, que passava o gasoduto na porta da casa dele, né? Dorival Caymmi, conheci ele, coisa maravilhosa, a família dele também conheci. E a gente foi lá e eu tocava nos discursos, a gente fazia, né? Inclusive fizeram até um mundinho assim, né? Adeus, poeta! Quando houve a emancipação, foi uma confusão enorme. E eu participei disso. Quando houve a emancipação, Cláudio Ribeiro assumiu como prefeito. E logo em seguida houve o assassinato dele, né? Houve essas coisas horríveis que acontecem na política, não só aqui no Brasil, em todo mundo. Então não precisa nem explicar sobre isso. Eu estou falando o nome das pessoas que eu não estou credenciando eles para a política atual. Eu estou dizendo, estou contando historicamente a coisa, tá, gente? Por favor, não me interprete mal. E eu só estou dizendo o que foi o fato que aconteceu. E logo que depois que acabou o mandato da vice-prefeita, o Sabino foi eleito em março. E logo em seguida houve o boom do royalties. E a cidade encheu de dinheiro. O Sabino pagou as dívidas todinha da prefeitura. Todo mundo que trabalhou, ele foi chamando, você vai trabalhar comigo. E a Mara foi para ser assessora de cultura dele. Só que a assessora de cultura era uma salinha dentro da Secretaria de Turismo, onde a atual Secretaria de Turismo era a prefeitura. Sim. Tinha uma salinha que era a Secretaria de Turismo. Ela tinha uma mesinha lá. E a Selma Rocha, e eu não cabia. Eu tinha que ficar de fora, ficava lá fora, né? Aí eu falei assim, Remy, olha, nós vamos ter que organizar isso aqui, Selma, nós vamos ter que organizar, né? Aí, aquela história todinha, o que vai ser, o que vai ser, o que não vai ser. E eu frequentava muito a casa dela, que ela tinha uma videolocadora. A gente fazia reunião lá, inclusive os teatros, textos, roteiros, etc e tal, né? E ela virou-se para mim um dia, Remy, o que eu vou fazer agora? A gente precisa sair daquela salinha, precisa montar uma sala para a cultura. O que a gente vai fazer? Isso, meu pai estava morando comigo em Rio das Ostras. Eu consegui trazer meu pai para Rio das Ostras, né? Já aposentadão, velhão, coisa e tal, mas uma sabedoria que até hoje, pô, como eu sinto falta daquele velho. Eu cheguei para ele e falei assim, pai, olha, tá acontecendo isso. Ele viu a trajetória minha todinha ali, né, fazendo coisa. Ele faça uma fundação, meu filho. Mas pai, não sou eu que vou fazer a fundação, é o prefeito. Disse, não, dá a ideia da fundação. Eu disse, por quê? Ele me explicou que é uma autarquia, que pode ser independente, pode ser um banco, pode mexer com dinheiro, com empréstimo, com edital. Ele me deu uma orientação que eu não sabia de nada. Eu fiquei assim para ele, ó. Pô, é mesmo? Eu falei, não faça uma secretaria que você vai ficar dependendo da prefeitura. Com a fundação, é um órgão de cultura independente. Pode virar do Banco do Brasil, pode virar uma ONG internacional. Sim. Até ele traçou um plano assim que eu falei, olha, cheguei do outro lado do mundo e voltei. Né? Aí quando eu reuni com a Mara, né, a gente tava, na época tomava até uma cervejinha, ela falou assim, Henrique, olha, eu falei com meu pai. Aí eu contei pra ela, ela pegou um papel e fez assim, ó, então escreve aí. Eu falei, mas eu não sei. Aí ela chamou a doutora Beth Veronese. Aí a doutora Veronese começou a escrever a fundação, que é hoje a fundação. Sim. O estatuto, a regra, coisa e tal, já foi modificado, já teve, né, várias emendas, etc. E foi assim que surgiu a fundação. Logo depois foi desapropriada a casa do Dr. Bento Costa Júnior, que foi uma passeata enorme, foi uma briga enorme. Quando desapropriou, lá foi a sede inicial da Fundação de Cultura. Nesse tempo todinho, eu não era concursado, trabalhava por RPA. Nessa época, eu formei o Quarupi. Eu dava aula na quadra, onde tem a Concha, tinha uma quadra de futebol, onde a gente realizou vários autos de Natal. Eu dava uma aula para os meninos do supermercado, forrava carrinho, né? Sim. Aí
carente. A minha intenção era fazer inclusão social através da música. Pô, tava querendo agradecer alguma coisa, entendeu? Do que eu tinha, né? Ela olhou, o que é isso, Remy? Eu falei, senhor, é isso aí. Não, vamos botar isso aqui pra dentro, não é? Vamos fazer. Procura um nome aí pro grupo, coisa e tal. Eu falei, pô, mas é uma orquestra de violão, né? Não tinha nem flauta na época. Eu procurei, pesquisei e falei assim, bom, Quarupi. Os tradicionais passam para a juventude para não extinguir a tribo. É uma transmissão de cultura. Tem uma orquestra Quarupi. Aí eu falei para ela assim, tá dado o nome. Vamos embora. Aí assim fundamos a Orquestra Quarupi. Na primeira apresentação, depois do trabalho todinho, aí lógico, eu tive uma estrutura melhor, nós íamos para dentro da Casa de Cultura, lá no quintal, aí reunia, aí viu aluno, aí apareceu um milhão de professores querendo dar o Almir, o da flauta também, a Doris Yannis também apareceu também. Aí nós montamos uma equipe e estruturamos a orquestra para poder fazer ritmo, coisa e tal. Eu ficava mais na parte executiva. Inicialmente eu comecei a dar muita teoria musical, me ensinei muito violão para muita gente aí, que está dando aula até hoje, e hoje está até dirigindo lá na Onda. Eu não quero nem falar não, mas ele é um Haroldo maravilhoso. Eu gosto muito dele, gosta muito de mim. Aí o que acontece? Vamos fazer a primeira apresentação. A primeira apresentação foi no Yacht Club. Depois eu te mostro a foto aqui no computador. 100 pessoas. O Sabino vira-se e fala para Mara, Mara, o Remy não fez uma orquestra. Isso é uma escola. Nós temos que fazer a escola de música de Rio das Ostras. Aí agitaram. Remy, você vai para o Rio de Janeiro fazer o quê? Você vai lá para Vila Lobos. Você vai fazer um braço da Vila Lobos aqui. Aí eu fui com o Zé Maria, que era o presidente. Zé Maria era o flautista do Rabo de Galo, grupo de chorinho. Passei 6 meses na Vila Lobos. Aí nós montamos ali na Rua do Yacht Club a casa de música de Rio das Ostras, Geraldo Carneiro. Porque era a casa do Geraldo Carneiro, assessor do Juscelino Kubitschek, que tinha casa aqui. Do Geraldinho Carneiro, escritor, do Nando Carneiro, que acabou sendo o regente da orquestra, o último regente. Nós inauguramos um braço da Vila Lobos. Aí começou a história da música através do Quarupi. Nisso nós ganhamos uma chancela da Udesp, aí eu fui fazer um curso de luteria na Gama Filho. Quando eu voltei, que era para montar uma escola de luteria, para fazer instrumentos para a Orquestra Quarupi. Olha só a loucura. Aí, quando eu cheguei aqui, a Mara fez um contato, nós ganhamos uma chancela da Unesco. Na época foram 30 mil reais para montar a escola de luteria. Hoje você vai na escola de fundição, todo aquele maquinário que você vê lá foi a Unesco que deu. A gente não estava gostando muito da administração da Vila Lobos. A Mara falou, está na hora de fazer a nossa escola. Aí batalhou, o Carlos Henrique já tinha chegado também, e a gente pegou e montou aquela estrutura todinha da Onda. É a Mara que deu o nome, Onda. Inclusive o cara que fez a baleia da praça foi a esposa dele que fez aquela decoração todinha de onda lá em cima, né? Fachada. Aí o que aconteceu? Aí surgiu dali a escola de música e o centro de formação artística de Rio das Ostras, a Onda, onde nós participamos. Eu montei o estúdio lá, aí vai contando. Eu só te deixar, não para. Eu falei pra você. Então, tem muita história aí pra frente também que eu sei, né? Porque algumas histórias aqui a gente já conversou sobre elas. Mas tem uma experiência que eu queria que você relatasse nesse episódio, que é como foi a experiência de ir com a Quarupi tocar fora do Brasil. Olha, foi uma loucura do mundo. Sabe por quê? Porque todo ensaio... Eu tinha o Werner. O Werner era um aluno que nasceu na Alemanha. Entendeu? Ele morava aqui em Rio das Ostras. E assim, o Quarupi não tinha idade. Qualquer um poderia entrar. Desde que pegasse o violão e estudasse. Entendeu? Era livre, não cobrava mensalidade nem nada. Era tudo... Toda vez que eu vi o Werner, eu falo assim, não, vamos tocar na Alemanha. E eu ria pra caramba, né? Eu tinha até um slogan com eles que a gente fazia. Eu chegava lá assim, o que nós somos? Aí a galera, Quarupi, o que nós somos? Quarupi, o que nós somos? Quarupi, yeah! Entendeu? Só faltava jogar o violão pra cima, né? Era mó barato, cara. Um belo dia, resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer, né? Deixei aquela vida vulgar. Passeando em Barra de São João, conheci uma alemã chamada Brigitte, que era amiga do Werner. A Brigitte morava em Tübingen e tem uma pousada até hoje, tá lá, ela tá até viva até hoje. Quando ela viu o trabalho da orquestra, ela falou assim, você não quer tocar na Alemanha? Aí eu caí da cadeira. Eu brincando o tempo todo, disse, não, eu vou fazer um contato, depois eu te digo, nós podemos. Ela fez o contato,
com a escola de música da Alemanha, de Tübingen. E Tübingen é a cidade onde teve os maiores prêmios Nobel, é uma cidade de 80% universitária. É uma loucura aquela cidade de conhecimento, de acesso à informação. Lá na época, quando eu fui, já tinha... você comprava passagem, terminal eletrônico, não tinha cobrador, comia, uma loucura demais. Aí ela voltou e falou assim, olha, eu estou com um convênio aqui para você fazer, levar a orquestra a tocar lá, e depois eles trazem a orquestra deles para tocar aqui. Eu falei, mas eu não sou uma orquestra, cara, os garotos mal sabem tocar direitinho, olha só. Não, é desse jeito. Ela falou, é desse jeito que você vai. Eu falei, mas como? Aí cheguei pra Mara, que isso, Hermínio? Eu falei, pô, tá aqui. Os caras estão querendo levar, tá aqui, ó. Tem lugar pra ficar, tem escola pra ficar, tem pousada pra ficar, tem casa de família pra ficar, tem um convênio. Vai ter alimentação, vai ter casa, coisa e tal. Só tem que pagar a passagem de ida e volta que eles não vão pagar. Mas o resto vai ter tudo lá, todo approach. Ela correu. Teve que fazer os vereadores tiveram que assinar uma lei. Aí liberou tudo, aí veio verba, para ele lá vou eu com 36 crianças. Tinha uns adultos também, né? O Zé, né? E nós fomos. Aí entramos no avião. A coisa mais característica para mim, mais atenção, foi duas coisinhas. A gente estava fazendo uma conexão da Dinamarca para Frankfurt, e no avião as crianças morreram de rir. Nada que ia servir o café. Entrava um comissário desmunhecando e falando assim, café. E a galera ria pra caramba e ele nem aí, café. O que é? Eu falei assim, olha, é o cara, é coffee. É coffee, né? Essa era muito berrante, né? Mas lá fora, essa questão de aceitação era muito maior, já naquela época, entendeu? Já era outra coisa, entendeu? 2007, 2008, entendeu? Era uma situação totalmente diferente do Brasil, né? Mas a criança, nunca saiu daqui. Teve criança que nunca foi à praia, aqui em Rio das Ostras, morando em Rio das Ostras, e viajou de avião. A outra coisa foi que na hora quando a gente estava indo para Tübingen, que a gente pegou o ônibus em Stuttgart, a rodoviária de Stuttgart, que é a cidade alemã onde teve mais campo de concentração. Ai, coisa triste. Aí o que aconteceu? As crianças vieram falar assim, Remy, tio, o que foi? Olha, a estrada tá brilhando, tá chovendo, tava uma lua. Sabe o que era? Era o asfalto, era tão perfeito que ele brilhava de noite. O ônibus parecia que estava no tapete voador. E as crianças, olha, nós estamos num tapete voador. Olha, para criança que nunca saiu da cidade, nunca viajou de avião, aquilo me marcou até hoje. Eu tinha que contar isso. Desculpa. Isso foi maravilhoso. E a terceira coisa, só para finalizar a história do Quarup, quando eu estava fazendo a apresentação deles, entendeu? Eles batiam palma. Aí eu chamei a Brigitte, que também foi, né? Aquela que fazia o cerimonial da gente, né? Ela que fazia a tradução, as coisas e tal. Aí eu, Brigitte, o pessoal não tá gostando do trabalho, né? Ela falou, não, Remy, aqui não é Brasil. Aqui não é Brasil. Aqui, quando gosta, é palma. Se não gosta, levanta e vai embora. Até agora ninguém foi, ninguém quer sair. Estão batendo palma, tá maravilhoso. Nós saímos no jornal, saímos na internet, entrevista, tocamos na feira do café que tinha lá, tocamos em praça pública. Foi uma confusão danada lá. O Quarup virou sucesso na cidade de Tübingen. Porque não era virtuosismo que eles queriam. Eles queriam ouvir aquilo. Que eles já sabiam o objetivo, que era a inclusão social de crianças carentes que iriam ser, entendeu? Levada. E voltamos. Em contrapartida, eles recebemos a orquestra deles aqui, eles fizeram alto de Natal com a gente, eles foram que tocaram na praça ali com a gente, entendeu? Fazendo alto de Natal. Essa é a pequena história do Quarup que deu a história da escola e da loteria. Que legal, que legal. Tem outra coisa importante na cidade aí que você também participou, que é o Conselho de Cultura. Como que surge essa necessidade do Conselho de Cultura, né? Por que fazer um Conselho de Cultura? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, quem não sabe o que é o Conselho de Cultura. Eu fiz concurso para a Fundação, em 99, concursei, passei, né, para tirar o RPA, mas na realidade eu tenho a idade da Fundação. Quando houve o boom do royalties, nós chegamos a ter de orçamento anual na Fundação quase 10 milhões. Hoje, mal, nós temos folha de pagamento e manutenção.
Desculpa, eu não estou querendo ferir ninguém, não quero me referir a ninguém, tá? Eu não estou criticando nada. Porque tudo acontece no Brasil, acontece no mundo. A mola do mundo, como o Claudio Zoli fala, é o dinheiro, né? Você tem que realizar. E o dinheiro começou a ir embora. Você está me entendendo? Aí começou a ir embora. E tinha leis do Sistema Nacional de Cultura, que não era nem Sistema Nacional de Cultura, tinha uma outra sigla. Era Fundo Nacional de Cultura, ou FRIC, né? É uma coisa assim, eu não me lembro direitinho como é que é agora, não. Né? A idade já chegou. Aí o que acontecia? E para você fazer edital, tinha que passar por um corredor burocrático, e tinha que ter uma emenda de deputado para vir a verba do fundo, e não tinha dinheiro daqui, aí não podia arrecadar a fundação por causa de determinadas regras que o Estatuto da Fundação exigia que não poderia. E de uma confusão danada, aí era uma burocracia política, era uma burocracia de papel, de contato, de relacionamento, coisa e tal, entendeu? Aí nisso surgiu a ideia do Sistema Nacional de Cultura. Isso foi antes da Dilma, parece, foi com o Lula, negócio assim, né? Bem antes da Dilma. Que eu peguei e me interessei no assunto. Nisso era o Carlos Augusto, que era prefeito da época. Com todo respeito, não estou falando mal dele, não, por favor, pelo amor de Deus. Eu estou contando história, não estou sendo partidário nem ideológico aqui. O meu ideal é cultura. E sim, aí eu estou defendendo a cultura. Aí o que é que aconteceu? Eu peguei e comecei a ler aqueles documentação todinho. Eu falei, gente, tá aqui a saída da fundação. Se a fundação pode ser um banco, se a fundação pode ter um fundo, se a fundação pode fazer tal, pode ter dinheiro para poder fomentar a cultura e poder equilibrar a cultura de uma maneira em que a gente possa fazer o simbolismo, possa fazer o patrimônio, possa fazer o econômico, né, que é a trilogia da cultura, é essa, né? Não é tocar violão, não é fazer poesia, isso é o simbolismo, é a representação desse triângulo, né? Você tem que ter resgate, patrimônio histórico, material e imaterial, você tem que ter a parte econômica, inclusive a parte econômica que salva a Inglaterra, que salva a Suíça, que salva a Austrália, a parte cultural e econômica que é financeiramente, né? Sim. Eu fiquei olhando com aquilo ali e falei, gente, nisso o Sabino falou, olha, nós vamos candidatar de novo, vamos tomar a prefeitura, vem participar do comitê. Aí nós tivemos, quando eu conheci o Cosme apareceu nesse comitê, eu falei, quem é que vai ser secretário de cultura aqui dessa fundação, né? Aí tudo bem, aí eu chamei o Sabino no canto e falei assim, olha aqui, ó, é isso aqui que a gente precisa, apresentei para ele. Aí ele olhou, falou assim, ele deu uma risadinha sarcástica, assim, eu posso falar assim porque eu tenho uma intimidade com ele. Fora do político, fora coisa, eu tenho uma amizade com ele muito antes de ser político, né? Eu conheci o pessoal da terra. Ele falou assim, Reni, se você conseguir, vai ser ótimo. Mas se não, eu duvido muito. Que? Me desafiou? Caboclo, velho, você tá chamando o caboclo atrás da samambaia. Tu não sabe com o que tá falando. Vambora. Aí eu comecei a articular, né? Aí comecei a estudar mais a fundo. Fiz um curso. Depois do curso, eu elaborei um esboço de tudo que eu ia apresentar. Aí o Cosme foi eleito presidente da fundação. Aí eu cheguei pro Cosme e o Cosme olhou e falou assim, isso aí, já ouvi isso aí, mas isso aí não é a base daqui, não, coisa e tal, não é nada. Eu fui no gabinete e falei, olha, tô aqui, tô pronto. Você vai autorizar ou não vai? Aí o Cosme tem branca de mim por causa disso. Ele falou assim, olha, o Reni vai agilizar. Deixa ele. Pagaram pra ver. Que faz. Escrevi tudo que tinha que fazer, até a data da primeira convenção, da primeira assembleia, da primeira conferência. Olha, você não sabe o esboço, tem tudo guardado no computador aí. Até com vontade de jogar fora, porque já passaram. Entendeu? Aí o que aconteceu? Aí chamei, da universidade, eu chamei a Renata Cabral, né, que eu já tinha trabalhado com ela no meu CD, né, que eu tinha feito meu CD autoral, primeiro e único até agora. Mas muito bom, eu acho muito bom meu CD, é maravilhoso, entendeu? Tem gente que odeia, mas eu adoro, a gente, sou apaixonado por mim. Inclusive tem disponível na internet, hein, gente? Quem quiser pode procurar aí, Sela Canto Provoca Maremoto, com Remi Gillet.
Exatamente. Vou deixar o link aqui em algum lugar por aqui. Tá legal. Aí olha o que acontece. Aí eu chamei a Renata, chamei o professor Hernani também, que estava trabalhando na época de cultura, chamei o professor André. Nisso nós tivemos uma reunião com a Conferência Litorânea de Cultura. Então teve o apoio da Baixada Litorânea, o apoio da universidade, e nós chamamos a sociedade civil também. E fizemos a primeira conferência, e foi definido o estatuto, foi definido não sei o que, tal. E depois foi a guerra para legalizar isso tudo. Aí depois, outro pretérito perfeito, mais do que imperfeito, mais do que futuro, né? Briga para lá, documento para cá, estatuto para lá, não é? Reunião, prefeito, vereador, prefeito, assessoria jurídica, coisa e tal, berro na beira da estrada. Tá aí o Conselho Municipal de Cultura, que foi instalado, já está nesse avanço. Mesmo assim, ainda não consegue o fundo necessário que a arrecadação do município tem que dar para a fundação, para poder fomentar a cultura. Ainda é insuficiente. Tem no papel, você olha no orçamento no papel, mas o que é repassado é devido às necessidades prioritárias. Eu não sei por que cultura não é prioritário, mas acontece dessa maneira. Então, eu passei por todas essas administrações e por toda essa fase. Colocamos, fiquei muito satisfeito, cumpri meu quinhão, entendeu? Minha família me ajudou, todo mundo ajudou. Foi um coletivo, foi um avanço coletivo cultural muito bonito. Todo mundo participou, entendeu? Não teve assim, o Remy foi o mentor, não tem nada de mim, nada disso. Mas simplesmente me desafiaram, o que eu poderia fazer, eu fiz. Você tá entendendo? Eu não quero glórias por isso não, entendeu? Tá aí. Deu o start, né? O que você acha que a gente ainda precisa avançar no setor cultural? Você, com essa experiência, com essa visão ampla que você tem, né, do início da gestão da cidade, né, propriamente, que você acompanhou esse movimento, até hoje, assim. Acho que essa visão é uma visão, como eu disse no início, para poucos na cidade. Né, que poucas pessoas da área da cultura têm essa visão master da história do desenvolvimento da cultura na cidade. Onde você acha que a gente ainda precisa avançar mais? Posso partir de um raciocínio lógico que eu tenho? Sim. Lendo algumas coisas sobre cultura, sobre história, né? Principalmente história, a gente repara que geograficamente a Terra tem 6 bilhões de registros geográficos. Mais de 400 milhões de registros históricos na geologia, na antropologia. E de registro de escrita vem de Tigres e Eufrates para cá. E quando a gente começa a ler sobre esses assuntos, se você quiser mudar uma cor de uma parede em determinada época, ela leva 100, 200 anos para ser pintada novamente. Então eu acredito que, por exemplo, o que acontece aqui em Rio das Ostras, não é só aqui, é no mundo todo. Você não muda da noite para o dia. Vai passar 100, 300, milhões de anos até que a concepção e a percepção do ser humano possa se voltar para uma coisa mais coletiva, mais comunitária. Não estou falando de esquerda, direita, nem de comunismo, nem de nada, nem de centro. Estou falando do ideal essencial para o homem viver, dele ter todos os bens comuns em acesso e satisfatório. Principalmente a cultura, que até hoje ela é vista como a florzinha da laranjeira. Até hoje, cultura é vista como uma coisa, para ler um livro, lazer, hobby, para tocar um violãozinho, não, é poesia, poeta. Ou então é absorvido pelo modismo ou pela indústria cultural. O que é que a indústria cultural quer? Lucro. Ela não quer arte. O que é o modismo? O modismo, assim, hoje você vai cantar sertanejo. Hoje você vai cantar funk. Hoje você vai cantar porcaria. Hoje você vai pegar uma bateria eletrônica e dizer que é DJ. Você tá me entendendo? Sim. Esse é o modismo. E assim, hoje, por exemplo, ontem eu tava falando com a minha esposa. O modismo de hoje é ser ridículo. Quanto mais ridículo você for, você tá na moda. Se você for uniforme, uma coisa mais coerente, nego, qual é esse cara? Ele tá doido. Careta, no coisa e tal, né? E o que acontece com a cultura de Rio das Ostras é exatamente dentro desse raciocínio que eu quero falar. Nós temos uma cidade recém-formada. Ela não tem nem meio século. E está vindo uma trajetória de 1500 para cá, que se você ler sobre a história de Rio das Ostras, o que era Rio das Ostras em 1500 para cá,
você chora. Porque o reflexo dessa cultura é o que acontece hoje. Rio das Ostras foi uma cidade de passagem, onde se passava boi, onde se ia para o norte do estado, que era o caminho mais curto, ou pelo mar, porque pela serra era difícil demais. E o que acontece? Para cá vinha um monte de gente, para cá saiu um monte de gente. Para cá não ficava ninguém, para cá ia embora todo mundo. E não tinha nada que pudesse enraizar. Os poucos que ficavam eram aqueles assim, sabe? Porque também não tinha mais para onde ir. Qual é a realidade de Rio das Ostras hoje? Uma cidade encharcada. Você chega numa sala de aula hoje em Rio das Ostras e fala assim: quem é de Rio das Ostras? Se levantar 2 ou 3 e falar: ó, Glória. É desse jeito. Entendeu? Inclusive eu. Eu sou de Belém do Pará. Sim. Eu também. Entendeu? Inclusive eu. Aí o que acontece? Então nós fizemos, a Fundação fez um resgate histórico de memória, tem até hoje, tem livros, tem um monte de livros aí feitos por professores, por cientistas, historiadores, etc, etc. Mas a identidade cultural de Rio das Ostras se perde exatamente com essa invasão e evasão, de acordo com o que está esse fluxo de gente. E o pessoal da terra mesmo, que é minhoca da terra, que já vem há muito tempo, também não teve muito acesso a isso. 3 ou 4 anos atrás, teve gente que nunca entrou na Casa de Cultura. E é minhoca da terra. Isso é fato. Sim. Você está entendendo como é que é uma situação? Aí você vê o poder público. Aí entra uma fundação que vai tentar dar um jeito nessa história todinha. Gente, todas as administrações que eu passei foram excelentes. A de hoje, a de ontem, todas elas. Entendeu? Vou te falar no dedo. A de Mara, a de Selma, a de Corme, a da Cris atualmente. Entendeu? Ela está fazendo milagre. Tô sendo sincero, ela está fazendo milagre. Ela não tem dinheiro para nada. E ela está botando na boca no trombone. Só que acontece uma coisa nessas coisas. Quando você trata a cultura dessa maneira pela fundação, sem verba, você não faz gestão, você faz administração. E a gestão que foi feita na primeira 10 milhões de orçamento se apaga no tempo. Você vê as estruturas da fundação hoje, não é culpa da administração atual. Não é culpa de ninguém. Ela se deteriora. Porque é muito fácil você fazer um hospital para 1000 pessoas. Mas você fez um planejamento para fazer a manutenção dele durante 10 anos? No segundo ano não tem um médico. Olha o que acontece com o Hospital de Rio das Ostras. Um médico para atender uma população inteira. Por quê? Não tem dinheiro. É culpa do prefeito? Eu não estou culpando o prefeito, não, cara. Você está me entendendo o que é? É uma conjuntura. É toda uma estrutura. É que não é só aqui em Rio das Ostras. É em todos os municípios. É em todo o Brasil, é em todo o mundo. A gente fica iludido que lá fora é primeiro mundo. Não fala primeiro mundo, caramba. Senão não estava invadindo a Amazonas aí, tirar remédio para poder vender na indústria farmacêutica e ganhar dinheiro. Eles não estavam brigando lá, se matando lá. Ah, não, porque vai tomar meu pai. Nada, tudo é comércio. Quem vai mandar no comércio, quem que vai deixar passar no porto, quem que vai deixar o navio. Isso é tudo briga por causa de dinheiro. Entendeu? Então, quando eu te falei que a gente demora 100 anos, 200 anos para mudar a cor de uma parede, olha o que é que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no tempo da cruzada. O que mudou foi a tecnologia. Foi a roupa que nós vestimos. Foi o celular que nós estamos atingindo. Aí o que acontece? Fundação Rio das Ostras da Cultura, uma das melhores coisas que possa existir. A fundação gerou a fundação de Carapebus, gerou a fundação de Casimiro, depois de ser município, depois que foi distrito, inspirou a região todinha. A fundação ganhou um prêmio na desenvolvimento das Nações Unidas, né, como exemplo cultural para o Brasil todo. A ideia. Agora, é os gestores que estão fazendo isso? É a gestão atual? Não, porque eles não estão conseguindo fazer a gestão, eles estão administrando. Para ir no pago abaixo. Se tivesse gestão, é uma coisa que fica para 50, 100 anos, é para daqui para frente mudando, pintando a parede. Esse é meu raciocínio, entendeu? Então a visão que eu tenho da cultura de Rio das Ostras hoje é que se não tiver um revertério total, não só na cultura, é na maneira de se gerir essa nação, de se gerir o mundo. Quer dizer que na Rio das Ostras é assim. Não é o mundo, gente. Não vamos, botar a unidade fundamental, não. É o todo que está assim. Então nós temos que deduzir essa coisa no sentido de que, poxa, tem que mudar a mentalidade. Falei pra caramba. A gente precisa entender que arte e cultura é algo essencial e não um acessório, né? Não é só uma decoração, ela é fundamental. Hoje a gente estava falando sobre isso, inclusive, que todas as civilizações que existem no mundo têm expressão artística.
Então isso não é acessório. Isso não é algo que pode ter ou não. Isso é algo essencial para o ser humano. Né? Então, enquanto formos humanos, enquanto não viramos máquinas, né? Então a arte e cultura é algo essencial. Ou pior, a máquina dominar o homem, né? A inteligência artificial fala assim, agora eu penso. A gente que não fique ligado, não. Remy, que aula, cara. Que aula. Galera, salve esse episódio aí pra posteridade. Deixa registrado aí. Infelizmente eu tenho que encerrar a entrevista. Poderia ficar aqui muito mais tempo, porque a gente fica, né? Vira e mexe aqui, a gente tem esses papos quilométricos. Hoje está sendo gravado mais certinho ali, mais direcionado. É verdade. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muito bom poder aprender mais contigo, ter sua participação aqui no Cult Terrinha, né? Dessa forma, como entrevistado. Que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Não ame, odeie, vá contra, destrua, acabe com tudo, porque quando tudo tiver arrasado, você vai dar o valor essencial da sua essência, o verdadeiro amor. Muito obrigado, sucesso pra ti sempre. Hoje no Cult Terrinha, nosso super papo foi com esse cara sensacional que carrega música até no nome, principalmente se ele estiver na Bahia, onde dizem Remy Gilé. Eu tô só dando um recadinho antes de você terminar. Sim. Legal, eu tô para lançar um livro agora, inclusive meu produtor tá me entrevistando. Né? Trouxe Morangos para vocês, onde tudo isso que eu comentei aqui a respeito da minha vida vai estar em poesias e músicas que eu compus. Esse talvez seja um segundo trabalho, que eu também não quero fazer muito trabalho não, porque meu objetivo agora, ultimamente, não é mais nem sobrevivência, é exatamente fazer arte. Não arte para modismo, não arte para indústria, não arte para ganhar dinheiro, mas botar para fora tudo aquilo que aquele lá em cima me permite fazer todo dia. Acordar pensando em música, em poesia, em sonho, em um amor eterno. Que sensacional. Muito obrigado. Fiquem ligados, galera. Em breve aí teremos mais novidades. E tem lá o disco Se Ela Canta Provoca Maremoto, para vocês conhecerem a música do Remy. A gente vai precisar de um outro papo, provavelmente, para falar mais do seu trabalho, que hoje a gente falou muito de Rio das Ostras. Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, CH. Obrigado a você. Obrigado por você estar fazendo esse trabalho. Eu acho valioso, muito valioso mesmo. Esse é uma chama, né? É uma maneira de se manter acesa, sabe, a chama da cultura. Parabéns, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter me cedido a palavra. Eu que agradeço. O Cult Terrinha está chegando ao fim. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, fazer seu comentário, indicar para os amigos. Nos ajude a continuar fazendo podcast, somando forças com a produção artística do interior. Cada visualização, cada curtida nos impulsiona a seguir adiante. Siga também nossas redes sociais, só procurar Cult Terrinha no Instagram e no Facebook. Antes de me despedir, quero agradecer as parcerias do Estúdio Tapioca, a Garage Produções, a música do meu amigo Rico de Lúcia e a edição do meu amigo Remy Gilé. Na apresentação e roteiro, eu, CH Passo. Vou me despedindo e lembrando sempre que a arte mora ao lado e que os artistas da nossa terrinha são top. Tenham todos e todas uma excelente semana e até a próxima.